Meus amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Queridos, eu quero louvar a Deus, externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão de poder estar aqui essa noite para servir o reino de Deus, amém? Meu coração muito se alegra em poder conhecer mais um povo que vai morar no céu quando a última trombeta tocar. Quem vai? Quero louvar a Deus, poder conhecer o apóstolo Paulo. O Paulo, é isso? Paulo? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha princesa, que me acompanha. Daqui a pouco, no final, adora o Senhor. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a glória de Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Daniel. Deus abençoe. De uma forma especial, que foi um intermédio para a gente estar aqui nessa oportunidade. Querido, nós estamos nessa série do mês de fevereiro, Cure-se para ir mais longe, amém? Então, subordinado ao tema que foi proposto para essa noite, eu quero que você localize o Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, o capítulo é o de número 5. Eu quero ler o versículo de número 25 com a igreja. É um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, mas eu tenho a certeza que Deus há de descortinar algo para a nossa vida nessa oportunidade. Amém? Marcos, capítulo de número 5, eu quero ler o versículo de número 25 em diante. Todos encontraram, digam amém. Está escrito assim a boa palavra do Senhor Jesus. Certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? Tinha um fluxo de sangue. E havendo padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentindo o seu corpo, já está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou. E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia e que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Oh, glória a Deus. Levanta o dedo de profeta para cima assim, levanta o dedo de profeta. Ponte para o profeta que está do seu lado, para a serva e para o servo de Deus, diga: você vai mais longe do que você imagina. Toma um assento glorificando a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto ele é muito conhecido da igreja. Marcos, sendo detalhista naquilo que ele escreve, vai narrar a respeito dessa mulher. Alguns historiadores, comentaristas vão fazer questão de mencionar e dizer que o nome dessa mulher era Verônica. Mas a Bíblia não me dá respaldo para dizer de fato como era o nome dela. Marcos, meu apóstolo Paulo, não dá detalhe a respeito da sua descendência, da sua idade, da sua parentela. Mas Marcos me dá uma informação e apresenta ela no cenário não falando da sua qualidade, mas falando de fato da sua enfermidade. Vou repetir. Marcos apresenta essa mulher no cenário não falando da sua qualidade, mas falando da sua enfermidade. Quando nós falamos a respeito da enfermidade dessa mulher, dentro da lei mosaica, que era a lei de Moisés, trazia algumas liturgias que de fato trazia bloqueios espirituais e físicos para essa mulher. É bem verdade que a gente percebe que a lei dizia que toda moça que tivesse uma hemorragia, um fluxo completamente descontrolado, tinha completamente ir para os leprosários da vida. Tudo que tocasse ficava impuro, e você conhece a história. É bem verdade a gente perceber e analisar isso aqui e entender que essa mulher
o texto de Marcos vai fazer questão de mencionar que muito gastara. Então a gente percebe algo interessante e um destaque. Ela não é uma anônima. Ela não é alguém que não tenha uma condição financeira. Porque Marcos nos dá um destaque dizendo que muito gastara. Gastara em busca do diagnóstico. Gastara em busca de uma cura. Gastava em busca de alguma coisa que pudesse selecionar e resolver o problema que ela enfrentava. Mas muito gastara, e ninguém estava trazendo a cura para ela. Em vez do negócio desatar e ela caminhar, chegar mais longe, as coisas começaram a travar. Ela sai de casa, aperta o contato familiar. Ninguém consegue dar o diagnóstico da cura dela, sai de casa, vai para os leprosários da vida daquela época e completamente fica vivenciando crises existenciais terríveis. A gente vai observar algo interessante e perceber que no verso de número 27, Marcos vai nos dar uma informação, e a informação que Marcos ele vai nos dar vai ser o destravar para essa mulher chegar de fato aonde Deus queria que ela chegasse. Oh, glória a Deus. A gente percebe no verso de número 27, quem está de Bíblia aberta vai perceber e vai grifar na sua Bíblia, por gentileza, porque o texto vai nos dizer o seguinte: e ouvindo ela falar de Jesus. Isso aqui me chamou muita atenção. Isso aqui me fez eu pensar, porque a lei dizia que tudo que ela toca, tudo que se aproxima dessa mulher fica impuro. E o texto de Marcos vai dizer que ela ouviu de alguém a respeito de um Jesus que cura, de um Jesus que poderia mudar a história dessa mulher. Aqui começa o destravar na vida dela. Aqui começa algo que vai mudar a trajetória e o rumo da vida. Porque no momento tudo gastara, tudo indo mal a pior, tudo travado, não caminha, não consegue chegar mais longe, arruinou, travou, parou tudo. Mas a gente percebe, e o texto faz questão de dizer, que ela ouvindo falar de Jesus, ela vai colocar no coração dela uma atitude. E a atitude é essa: se eu somente tocar, acredito que vai acontecer um milagre na minha vida. Aqui começa o dilema dessa mulher. Porque quando a gente observa a respeito desse texto, a gente vai perceber que essa mulher, ela precisava vencer 3 batalhas para que o milagre dela pudesse ser visível, para que o milagre dela pudesse ser real, para que o milagre dela pudesse ser notório, para que todos pudessem contemplar o milagre e o agir de Deus na vida dela. E qual era de fato a primeira batalha que ela enfrenta? A primeira batalha que ela vai enfrentar é a batalha psicológica. Se eu for até ele, se eu tocar, será que vão fazer uma barreira? Será que vão deixar eu me aproximar dele? Será que o que me falaram de fato, se eu tomar atitude, me posicionar, me erguer, me levantar e for, será que vai dar certo o negócio? A batalha começa, não é no campo físico, mas a batalha para o milagre dessa mulher acontecer começa no seu psicológico. Escute no que eu vou lhe dizer: o maior campo de batalha espiritual que o inimigo da nossa alma ele age, não é dentro da igreja. O maior campo de batalha espiritual que o nosso inimigo age todos os dias para nos abater, para tentar tirar nós do foco, para tentar tirar a gente do propósito, para tentar tirar a gente da rota, é no nosso psicológico, é na nossa mente. É a maior batalha que o cristão enfrenta todos os dias. Desiste, não vai dar certo, já tentaram, você já tentou de todas as formas, não conseguiu, fica desse jeito mesmo, não vai avançar, vai parar, acabou para você, não tem mais saída, não tem mais foco, desiste todos os dias. O inimigo ele age na nossa mente, jogando setas, jogando palavras, para ver se a gente para ver se a gente desiste, para ver se a gente retrocede, para ver se a gente completamente fica para baixo, desmotivado, sem esperança, sem perspectiva.
Mas o que me alegra é entender uma coisa, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, aleluia, para alguém nessa noite, nessa série de mensagens sobre cura, e a palavra em nome de Jesus liberada para a tua vida e para a tua alma é: tem um destravar de Deus chegando para você. Aleluia. Quem consegue levantar a mão direita, mas te levanta levanta as duas. Prega a Deus na minha boca para alguém, e a palavra de Deus liberada para você. Deus está indo no teu endereço para quebrar toda maldição, para quebrar toda corrente, para despedaçar tudo aquilo que tem te aprisionado, porque a palavra é essa: você vai chegar mais longe. Quem acredita? Aleluia, oh, glória a Deus. Vencer, ela precisava vencer si mesmo, ela mesma. Se eu levantar, se eu for, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que as coisas vão destravar? Quando eu falo a respeito de cura, me faltaria aqui nessa oportunidade tempo, minutos, segundos, para a gente descortinar e detalhar personagens na Bíblia que precisaram de uma cura. Mas permita nesse paralelo, nessa carona a respeito do que eu estou falando aqui, lembrar de um moço no Evangelho de João, capítulo de número 5. Um moço que já está 38 anos, precisando de um milagre, precisando de uma cura, aonde João vai dar um detalhe dizendo que o anjo desce, movimenta a água, e o primeiro que ali se lança é curado da sua enfermidade. Perceba que algo interessante, porque esse homem que está na beira desse tanque, chamado por nome de Betesda, ele tem visão, ele tem inteligência, mas uma coisa que ele não tem é conseguir se posicionar para chegar em direção do milagre dele. A gente observa isso, é interessante, porque Jesus vai cancelar sua agenda em Jerusalém, porque Jerusalém está festiva, é a Páscoa. Anás, Caifás, Pôncio Pilato, todas as autoridades estão em Jerusalém em tempo de festa. Só que Jesus muda a rota, olha para os discípulos e libera a palavra: nós vamos à direção desse tanque. Todo mundo olha, quem sabe, para Jesus assim, mas não tem ninguém importante lá. Só tem enfermo, paralítico, coxo, gente que não serve mais. Só que Jesus é diferente. Jesus, ele tem coragem de pisar onde ninguém tem coragem de pisar. Jesus, ele vai aonde ninguém tem coragem de ir. E é interessante a gente perceber que está uma briga no meio do tanque, todo mundo atônito, olhando para cima, esperando o anjo descer, movimentar. Jesus chega, ninguém percebe, e Jesus libera a palavra para aquele moço, dizendo: queres ser curado? Parece ironia, parece uma pergunta irônica, e ele já dá a resposta: bem que eu tento, mas toda vez que eu tento, passa alguém na minha frente e recebe o milagre primeiro. Sabe o que ele está dizendo? Tem gente correndo mais rápido do que eu, tem gente mais acelerada do que eu, tem gente com mais velocidade do que eu. Só que Jesus vai ter que trazer algo interessante no texto, porque está todo mundo correndo para receber aquilo que hoje está trazendo. E Jesus libera uma palavra para ele, porque a briga que está acontecendo ali é pelo poço. É quem se lança primeiro no poço. A briga é pelo poço, mas quem fala com ele não é o poço, quem fala com ele é a fonte. Eita, oh glória a Deus. Segura, você vai entender onde eu quero chegar. Jesus libera uma palavra: já que queres ser curado, levanta, toma o teu leito e anda. Você prestou atenção que quando Jesus ele entra no cenário, nada que está parado permanece parado. Eita, arrepiou o corpo aqui, eu vou liberar. Nada que está parado permanece parado. Eu não sei se você crê no que eu estou dizendo, mas a palavra que sai desse altar vai ter movimentação de novo.
Alguém levantou a mão ali, eu vou repetir. Vai ter movimentação de novo. Posso ser profeta de Deus para a sua vida? Pega na mão de alguém que está do seu lado, pega na mão dele, seja profeta para ele. Diga, vai ter movimentação de novo. A empresa vai movimentar, o sonho vai movimentar, a meta vai movimentar, o dinheiro vai entrar. Quem acredita, deixa eu ver. Vai ter movimentação. Oh, glória a Deus. A primeira batalha que essa mulher ela tem que enfrentar é a batalha psicológica. Será que se eu me posicionar, será que se eu ficar de pé vai dar certo? E ela vai, ela levanta, posiciona. E aquilo que outrora estava travado, estava estagnado, parado, ela rompe, ela quebra e vai na direção de Jesus. Só que nesse percurso, meu apóstolo, até ela chegar em Jesus, ela vai enfrentar uma segunda batalha. E qual é a segunda batalha que essa mulher vai enfrentar? Batalha religiosa. Por quê? Porque os religiosos gritavam: tudo que ela toca fica impuro. Tudo que, se ela se aproxima, a gente se afasta. Se ela chegar, a gente retrocede. Desprezo. Os religiosos iam desprezá-lo. Iam bloquear ela, a caminhada, a distância, se os religiosos de fato soubessem do que ela estava fazendo ali. E ela precisa, de fato, vencer os religiosos. Porque muitas das vezes os religiosos gritam: desiste, acabou, não dá mais jeito. Exclui. Está sangrando. Não serve mais. Está impuro. Pecou. Exclui. Esse aí não se ergue mais. Esse daí, do jeito que a vida está, bloqueia. Não dá mais. É os religiosos. Só que ela precisa vencer os religiosos. Porque o negócio dela não é religião. O negócio dela é tocar no mestre. Aleluia. Eu vou repetir. É tocar no mestre. Então ela toma uma atitude. Qual é a atitude dela? Eu não vou de cabeça erguida. Porque para eu chegar mais longe, eu vou ter que ir por baixo. Eu vou repetir isso aqui. A estratégia dessa mulher, para ela ir mais longe, não é ela ir de cabeça erguida, peitando de religiosa. Ela toma uma atitude de ir por baixo. E ir por baixo não dá ibope. Ir por baixo não dá mídia. Ir por baixo não dá fama. Ir por baixo só alegra quem é do reino. Pro homem, escute no que eu vou lhe dizer, pro homem, para você chegar na presença do homem, sempre por cima, sempre dando certo, posições, posições e posições. Mas para ser grande diante de Deus, não é você ir por cima, é você ir por baixo. Eu vou melhorar isso aqui. Jesus entra em Jericó. Zaqueu coloca no coração dele: se eu subir, ele vai me visualizar. Se eu subir, eu vou chamar a atenção dele. E o que eu quero vai acontecer. Só que quando Jesus visualiza Zaqueu, a palavra é: Zaqueu, desce depressa. Opa, eu vi um aleluia aqui. Desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua. Quer que Jesus repouse na sua casa? Quer que Jesus faça morada na tua casa? Quer que Jesus seja o centro da tua casa? Está na hora de descer depressa. Eita, arrepiou o braço, eu vou liberar de novo isso aqui. Está na hora de descer depressa, para que ele possa repousar na minha casa. Ele desce. Essa mulher vai por baixo. Ela vai por baixo.
ela desce, ela vai se arrastejando, fraca, pálida, anêmica, com pouca força, mas mesmo se arrastando, ela conseguiu chegar mais longe. Não, eu vou repetir isso aqui. Mesmo se arrastando, mesmo doendo, mesmo a religião dizendo exclui, não serve, não dá, ela disse não, eu vou por baixo, porque se eu for por baixo, vai dar certo o negócio. Só que tem uma terceira batalha. E a terceira batalha que essa mulher vai ter que enfrentar é a multidão. Porque a multidão vai ser o bloqueio. A multidão vai ser de fato a barreira para essa mulher. A multidão contrária, e falar de multidão na Bíblia, é lembrar do cego, Bartimeu. Porque ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão gritava e dizia, cala, porque ele não vai te escutar. Desiste. Ele não vai parar para você. Ele não vai te escutar, não tem mais jeito, desiste, para de clamar. Só que nós aprendemos uma lição com esse moço. Porque quanto mais a multidão grita, desiste, para, mais ele clama. Mais ele clama. Mais ele clama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente Jesus parou. Disse, manda buscar ele agora. Sabe o que é lindo? A mesma multidão que está dizendo desiste, cala, para, é a mesma multidão que vai ver o milagre acontecer na vida dele. Isso aqui é interessante. Porque o que tem de gente que já olhou para a situação e para o processo que você está vivendo e já gritou dizendo assim, ó, para, retrocede, sai desse lar, abandona essa casa. Quem sabe as vozes contrárias falaram, gritaram a respeito da situação que você está vivendo. Mas a palavra liberada para a tua vida nessa noite é, continue clamando. Continue clamando. Porque nesse meio desse clamor, Jesus vai parar para resolver um milagre na sua vida, trazer um milagre para você. Oh meu Deus, levante as suas duas mãos da altura da fé, que eu estou recebendo graça de Deus aqui. Eu estou recebendo a autoridade do céu aqui. O Espírito Santo de Deus está gritando para mim, que está trazendo um destravar na vida de crentes aqui hoje. O Espírito de Deus está gritando para mim, está dizendo, eu estou entregando ferramenta para pessoas aqui essa noite. Ei, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa multidão, você vai vencer essa barreira, você vai vencer esse processo. Tem gente que entrou aqui debaixo de guerra, tem gente que entrou aqui debaixo de crise, tem gente que entrou aqui precisando de uma palavra, e a palavra que sai desse altar para alguém é, continue clamando, continue orando, continue descendo, porque Deus é Deus que vai fazer alguma coisa acontecer. Aleluia. Ela vence o psicológico, a multidão, os religiosos, e toca nas vestimentas de Jesus. De repente Jesus para e libera uma palavra dizendo assim, ó, alguém me tocou. Os discípulos, dando a resposta, disseram, mestre, mas a multidão toda te aperta. E o Senhor pergunta, quem lhe tocou? O Senhor está perguntando quem é que está tocando no Senhor? Se a multidão toda está apertando. Há uma diferença muito interessante aqui. Do toque. Daqueles que vão tocar em Jesus, daqueles que apertam a Jesus. Vou repetir. Existe uma diferença enorme daqueles que apertam e daqueles que tocam. Porque quem aperta
Coloca Jesus na parede assim, se o senhor não me dá, vou sair da igreja. Está apertando. Hã? Há uma diferença de quem toca para quem aperta. Porque quem aperta pensa que Jesus é o gênio da lâmpada mágica. Vou para a igreja, vou fazer meus pedidos e vai dar tudo certo. Mas se ele não der, se ele não fizer, se ele não realizar, faz jogo de interesse com o mestre. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Continua apertando. Não porque eu quero, do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, na minha hora. Está apertando. Mas quem veio para tocar é diferente. Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Me coloca no teu calendário, não no meu. Me coloca no teu tempo, não no meu tempo. Quem veio para tocar entende que a hora certa que vai fazer acontecer é Ele. Quem entende e veio para tocar entende que o milagre vai acontecer no tempo dele. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Segura que eu já vou orar pela sua vida agora. De repente ela levanta a mão, quem sabe toda desconfiada, levanta a mão e diz: foi eu que toquei. E a palavra liberada de Jesus é: vai, a tua fé te salvou. Isso aqui é lindo. Ela recebe o milagre. E agora, após o milagre, ela pode chegar mais longe daquilo que ela imaginava. Eu encerro orando pela sua vida e a palavra da conclusão do texto é: o que Deus te prometeu vai muito além daquilo que você imagina. Porque Deus é Deus. Há curas a destravar de Deus para a sua vida. Aquilo que parecia impossível se tornou possível para ela. Jesus chega na casa de Jairo, você conhece a história. É interessante a gente perceber que na casa de Jairo tem choro, tem culto fúnebre. Está todo mundo dizendo: não incomoda mais o mestre. Porque essa moça do fluxo de sangue tem 12 anos sangrando. A filha de Jairo tem 12 anos. É apenas uma menina que morreu dentro da casa. Jairo é alguém que é príncipe da sinagoga, mas tem problema dentro de casa. Eu vou repetir. Jairo é líder na sinagoga, mas está com problema dentro de casa. Quem foi que disse que pelo fato de você ter unção, você está isento dos problemas? Quem foi que disse para você que por causa do fato da chamada, agora vai ser só milagre e só abundância? Não é pelo fato que a chamada de Deus te alcançou, que agora as lutas acabaram, os problemas acabaram, as dificuldades acabaram. E aí que o negócio acontece. Só que Jairo chega se prostrando. Senhor, rogo-te que entres na minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, que está moribunda. Jesus vem para casa. E é interessante, quem está pedindo para Jairo desistir não é gente de longe, é gente de dentro da casa. Você prestou atenção? E os críticos não são de fora, são de dentro. Você sabe que não dá credibilidade, não é o de fora, é o de dentro. Só que Jesus chega na casa e já libera a palavra. E a palavra que Jesus libera é: Jairo, não tema, Jairo. Crê somente, Jairo. Eu vou repetir isso aqui. Não temas, crê somente. Manda todo mundo sair da casa, entra no quarto da menina. E quem entra no quarto não são todos os 12 discípulos. São Pedro, Tiago e João. Porque tem milagre que não é para todo mundo. Tem milagres que Deus vai fazer no teu particular. Tem milagres que Deus não vai fazer de porta aberta. Tem milagres que Deus vai fazer de porta. A gente tem um problema em crer que Deus só é Deus de porta aberta. Só que Deus é Deus também que faz milagre de porta fechada.
Aí Jesus entrou na casa, olha para a menina e libera a palavra dizendo: Talita cumi, eu te digo, levanta-te. Na hora, o milagre aconteceu. Em nome de Jesus, se prepare, porque nessas séries de mensagens desse mês de fevereiro, Deus vai fazer milagres acontecer em todas as áreas da sua vida de uma forma extraordinária. Quem precisa de um milagre de Deus aqui, deixa eu ver. Quem precisa de um milagre da parte de Deus aqui, deixa eu ver. Então fica de pé, deixa eu orar pela sua vida, fica de pé. Eu quero orar por você, crendo que nessa batalha Deus já te deu vitória. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar por você, porque você vai chegar mais longe em nome de Jesus. Eu não sei se a batalha na mente, no coração, no psicológico, eu não sei. Eu só sei que Deus é Deus que vai fazer alguma coisa acontecer. Você crê em milagre? Quem crê em milagre? Eu queria que você saísse do seu lugar, corresse aqui no altar, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Isso. Vem no altar do Senhor. Mas vem ligado, vem com fé. Vem crendo que Deus é Deus. Isso, chega no altar do Senhor sem medo. Isso, vem para o altar. Vem que eu tenho a certeza que Deus é Deus, que através da oração Ele vai quebrar, Ele vai desfazer. Eu não sei o teu processo, a tua guerra, a tua luta, mas eu sei que existe um Deus aqui do destravar em todas as áreas da sua vida. Fecha teus olhos. Através desse louvor de adoração, eu queria que você orasse primeiro. Orasse pela sua casa, orasse pela sua família, orasse a Deus, clamando a Deus que Deus pudesse entrar na situação. E eu não tenho sombras de dúvidas. Eu preciso de